noite, que a paz, a presença do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem minha, uma antiga, mas que foi muito relevante na minha vida e que tem sido um exemplo, né, para várias pessoas. E eu queria que você ouvisse essa mensagem. E a minha oração é que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a tua família, a tua casa e os teus relacionamentos. Vamos ouvir a mensagem? Bom dia, queridos irmãos e irmãs que estão neste propósito. Nesta manhã de sábado, nesse dia tão lindo, né, tão abençoado, que o Senhor está nos dando, eu queria compartilhar com vocês um texto da palavra que tem me acompanhado esta semana. Em alguns grupos, né, de estudos da palavra que eu estive, eu pude compartilhar. E eu tenho visto Deus mover e trazer cura e despertar pessoas, né, a colocarem a sua vida, os seus relacionamentos em ordem. Então, eu quero ler com vocês um texto que está em Gênesis 27, que fala sobre a história de Isaac, quando Isaac abençoa a Jacó e a Esaú. Eu quero ler com os irmãos. Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu a coma e te abençoe antes que eu morra. Aqui a gente vê quando o pai, Isaac, chama o filho primogênito e ele quer entregar ali aquela unção de primogenitura. Ele quer entregar aquela bênção sobre o filho, porque os seus dias já estão findando. Ele já está vendo que a morte já está chegando. Continuando, o versículo 5 diz o seguinte: Rebeca esteve escutando, enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se a Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho mais novo: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze-me caça e faze-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. E Rebeca então disse para ele: Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-las ao teu pai para que coma e te abençoe antes que morra. Aqui nós podemos ver, irmãs, o pecado entrando no relacionamento daquela família. Rebeca, ela ficou ouvindo, ela ficou de longe ouvindo. E quando o pai disse que ia abençoar o filho mais velho, ela foi atrás do filho mais novo e o aconselhou de uma maneira totalmente errada. E aqui nos ensina o cuidado que nós temos que ter quando nós vamos orientar os nossos filhos. Quando o pai dá uma palavra e nós vamos como mãe e distorcemos aquela palavra. Não, teu pai falou assim, mas eu vou fazer assim. E Rebeca, ali ela levanta aquele pecado do engano, né, da mentira. Vai lá, vai que vai dar certo, eu vou te ajudar, nós vamos enganar seu pai. E aí o que aconteceu, gente? Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu sou homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei aos seus olhos por zombador. Assim, trarei sobre mim maldição e não bênção. Olha para vocês verem, meus queridos, aqui nós vemos que o temor, né, fazia parte da vida de Jacó. Ele falou: não, eu vou atrair maldição com isso, meu pai vai desconfiar. Né? Ele tinha esse sentimento, né? Ele pôde entender, mas a mãe não. A mãe ficou muito firme e ela respondeu:
Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai, traze-nos. Ela forçou aquela situação, né? Ela foi firme naquele engano, naquele pecado que ela estava trazendo, naquela maldição que ela estava trazendo sobre a família. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa do irmão, né? Tomou a roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. E com a pele dos cabritos cobriu as mãos e a lisura do pescoço. Engano, né? Ela trabalhando em cima do engano. Ela buscando a bênção de Deus através do engano. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? E respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que ordenastes. Levanta-te, pois, assenta-te e coma da minha caça, para que me abençoes. Mentindo, né, para o pai. Ele aprendeu, a mãe orientou desta forma. Disse Isaque ao seu filho: Como isso? Que a pudeste encontrar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. No versículo 21, então, diz, então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho mesmo, se és Esaú. Aqui a gente percebe um pai prudente, um pai que já tinha o sentimento de desconfiança, um pai sábio, porque ele falou: foi tão rápido, será que é ele mesmo? Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Isaque. E não o reconheceu, porque as suas mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. No versículo 24, nós vimos, e lhes disse: És meu filho, Esaú? É meu filho mesmo? E ele respondeu: Eu sou. Mentiu novamente para o seu pai. Mal ele sabia, né, que ele estava traindo a maldição sobre a vida dele, sobre o relacionamento dele. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou assim: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo. Que o Senhor o abençoe. Que Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura do trigo e do mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, com sua caça. E fez também ele uma comida saborosa e trouxe a seu pai, e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e coma da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Nesse momento, a ira, a raiva, né, a maldição realmente entrou na vida desses dois irmãos. Respondeu-lhe o pai: Veio teu irmão astuciosamente e tomou da tua bênção. Disse Esaú: Não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito da primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda:
Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? O pai falou: meu filho, não tem como te abençoar. Eu já dei todas as bênçãos para ele. Ele agora será senhor sobre você. Disse Esaú ao seu pai: acaso tenho uma bênção, meu pai? Não tem nenhuma mais? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú, a voz chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás a tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás do seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção. E ele disse: vem próximos dias de luto por meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Esaú, nesse momento, ele decidiu. Ele falou: olha, eu fui enganado. Ele usurpou da minha bênção. E agora o que eu tenho para com ele é ódio. Agora o que eu tenho para com ele é vontade de matá-lo. Aqui a gente vê, queridos, que nas famílias hoje não é diferente. Quantas famílias que o pai trabalha, o pai procura deixar uma herança, uma casa, um bem para os filhos, e quando aquele pai falta, quando aquele pai morre, aqueles irmãos, por causa daquele bem, eles entram em contenda, eles se dividem, eles se separam. Então, inimizade entre os irmãos é uma coisa que é muito atual nos nossos dias hoje. E a gente vê aqui que o final da história foi trágica. Quando nós começamos diante de Deus com pecado, o final não vai ser bom para a nossa família. Nós temos que ensinar os nossos filhos, nós temos que adverti-los, nós temos que dizer a eles que diante de Deus nós temos que trilhar um caminho de verdade, um caminho de santidade, para que possamos colher os frutos do que nós vamos plantar. Aqui nós vemos que essa família foi totalmente destruída, porque semearam pecado, foi semeado discórdia. Aqui nesse momento nós vemos que a mãe não foi uma mãe sábia, não foi uma mãe que foi usada por Deus. Ela se deixou levar pelos enganos de Satanás. E agora, queridos, para terminar aqui a nossa história, que é um final muito bom, maravilhoso, nós vamos para frente aqui. Gênesis 33 diz o seguinte, né? O encontro de Esaú com Jacó. Aqui já tinha se passado muitos anos e Deus preparou, né, esse encontro. Então vamos ler aqui. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos, a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles e Raquel e José por último. Foi marcado esse encontro, eles estavam indo se encontrar. Mas Esaú estava vindo preparado, ele estava vindo com um exército, ele estava vindo com 400 homens. Ele não confiava no irmão. E ele mesmo adiantou-se, aqui está dizendo que Jacó adiantou-se e prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Aqui nós podemos ver a atitude, né, de Jacó. Ele tomou a iniciativa de se ajoelhar, de se prostrar, né, diante de Deus e diante dos homens. Ele se prostrou, ele se humilhou e ele pediu que Deus fizesse um milagre ali naquele momento. Se você está ouvindo essa história da Bíblia hoje, é porque Deus quer falar com você, querido. Por quê? Porque não espere a reconciliação para que ela venha da outra pessoa. Mesmo que ela te feriu, mesmo que ela te machucou, mesmo que ela te caluniou,
Não deixe para ela. Vá você, faça como Jacó. Se humilhe na presença de Deus, se ajoelhe, se proste e vá ao encontro da pessoa. Eu tenho experiências na minha vida de muitas vezes ser caluniada, ser maltratada, ser desprezada pelo fato de servir a esse Deus tão grande. Se levantam pessoas contra nós. E eu, não na minha vontade, mas porque eu quero servir e seguir a Jesus, eu faço o que Jesus faria. E quantas vezes eu fui, me humilhei, e hoje, depois de passar algum tempo, 1 ano, 2 anos, 4 anos, eu vejo, eu recebo a pessoa chegando até mim e falando desculpa, tudo aquilo que aconteceu. Mas nós temos que tomar a iniciativa primeiro. Vamos aprender aqui com esse exemplo, né, de Jacó. Ele se humilhou diante do irmão, ele presenteou o irmão. Esses presentes seriam como ele estivesse pedindo perdão ao irmão. Eu quero te dar tudo que eu tenho, tudo que Deus me deu, eu quero dividir com você. Ele se tornou humilde, ele reconheceu o pecado que ele tinha feito através da instrução da sua mãe. Queridos, a mensagem que eu queria deixar para vocês nesse dia de hoje é esta. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda vitória nos relacionamentos, que você possa tomar posição diante de Jesus Cristo e fazer o que Jesus faria. Eu queria agora orar com vocês. Senhor Deus e Pai, louvado seja teu nome, engrandecido seja o teu nome, toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor, eu coloco diante de ti. Pai, obrigada pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, porque a tua palavra é viva, porque a tua palavra transforma os nossos relacionamentos. Que nessa manhã, Senhor, através da unção do Espírito Santo de Deus, através, Senhor, da tua vida em nós possamos, Senhor, receber poder para que possamos pôr essa palavra em prática. Que nós aqui, teus filhos, Senhor, possamos ir atrás dos relacionamentos quebrados, dos relacionamentos destruídos, dos relacionamentos afetados pelo pecado, pela morte. E que nós possamos nos humilhar, Senhor Jesus, seguindo o teu exemplo, e pedimos perdão às pessoas e dizemos a elas que é muito mais importante o nosso relacionamento primeiro com Deus e depois nós queremos nos relacionar com elas da forma como Jesus faria. Senhor, abençoa as nossas vidas, esteja conosco neste dia, transforma as nossas casas, nos livra, Senhor amado, de toda seta que o inimigo possa lançar sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos irmãos, filhos, maridos, sogras.